Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre concordância verbal. O assunto está na apostila na página 34, para ajudar vocês nas pesquisas, né? E, de forma geral, o assunto ele é bem tranquilo, a regra geral todo mundo sabe, mas a gente vai precisar de um pouquinho mais de atenção aí com os casos especiais, ok? Então vamos lá. Então, regra geral, vamos relembrar. O verbo ele deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Isso significa que eu preciso respeitar, né, a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular. E a mesma coisa para as pessoas do plural. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, olha o exemplo. A secretária e suas auxiliares não compareceram à reunião. Aqui o verbo compareceram está concordando em número e pessoa com o sujeito, a secretária e suas auxiliares. Aqui nós poderíamos trocar por elas, não é isso, gente? Ou seja, terceira pessoa do plural. Então o verbo também está na terceira pessoa do plural, justamente para respeitar essa regra geral, ok? Aqui, ó, mais um caso onde eu vou utilizar essa regra geral. Quando eu tiver um sujeito simples, o verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito simples, sempre em número e pessoa. Então, olha os exemplos. Ela pensa em casamento e eu nunca fui à escola. Os pombos ciscavam a terra solta. Então, aqui, ó, o pensa está na terceira pessoa do singular para concordar com ela. O fui está na primeira pessoa do singular para concordar com o eu. E o ciscavam está na terceira pessoa do plural para concordar com pombos. Porque se eu trocar o sujeito, os pombos, por uma pessoa do discurso, eu colocaria eles no lugar. Não é isso, gente? Então, os pombos representam aí, né, a terceira pessoa do plural. Então, a regra geral é essa. Quando eu tiver um sujeito simples, o verbo vai concordar, né, com esse sujeito em número e pessoa, tá? Bem, agora vamos para o segundo caso, né? Em caso de sujeito representado por um substantivo coletivo, tá, gente? O verbo ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Tem muita gente que coloca no plural por conta da ideia de muito, né, de quantidade que o substantivo coletivo traz. Então, por exemplo, a boiada assustada disparou pelo pasto. Então, a boiada dá a ideia de muitos bois. Então, às vezes, a pessoa erra por conta dessa ideia. Mas não. Se é substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular, tá? Porém, a gente vai ter uma exceção, ó. Quando esse coletivo ele for seguido de uma adjunta de nominal, eu também posso colocar esse verbo na terceira pessoa do plural, mas somente se eu tiver uma adjunta de nominal. Então, olha o exemplo. O bando de pássaros voava sobre o pomar, né? Então, um bando de pássaros voava sobre o pomar. Então, aqui nós temos a regra geral, que é o verbo ficar na terceira pessoa do singular. Porém, eu tenho um de pássaros aqui, ó, que funciona como adjunto adnominal. E aí, nesse caso, eu posso colocar o verbo também na terceira pessoa do plural. Então, somente quando tiver adjunto adnominal acompanhando o substantivo coletivo é que eu vou poder colocar o verbo também na terceira pessoa do plural, tá, gente? Tirando isso, a regra me diz que eu, no caso de substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular, tá? Vamos para o terceiro caso. E se o sujeito é representado por expressões partitivas, né, que indicam partes?
Então aqui, ó, a maioria de, a maior parte de, a metade de, uma porção de, entre outras. Então, nesse caso, o verbo ele pode concordar tanto com o núcleo dessas expressões, como com o substantivo que as segue. Então, olha aqui, ó. A maioria dos convidados chegou cedo, então chegou concordando com maioria. Ou eu poderia também colocar o verbo na terceira pessoa do plural para concordar com convidados. Olha aqui, ó. A maioria dos convidados chegaram cedo. Então, quando eu tiver expressão partitiva, né, eu tenho duas possibilidades. Eu posso concordar com o núcleo dessa expressão, colocando o verbo na terceira pessoa do singular, tá? Ou eu posso concordar, né, com a palavra que segue essa expressão, aqui no caso, convidados. Por isso aí o verbo ficou chegaram, tá bom? Então, duas possibilidades, não esqueçam. Quarto caso, quando o sujeito é representado por expressão aproximativas, então, cerca de, perto de, né? O verbo, ele vai concordar com o substantivo determinado por essas expressões. Então, olha aqui, ó. Cerca de 20 voluntários ajudavam os bombeiros. Perto de 100.000 candidatos inscreveram-se no concurso do UT. Então, aqui, ó, o verbo ele vai concordar, né, com o substantivo determinado por essa expressão. Então, aqui no caso, foi voluntários e candidatos. Vamos para o quinto caso. Se o sujeito ele for introduzido pela expressão mais de um, o verbo ele ficará no singular, tá, gente? Então, olha aqui, ó. Mais de um candidato desistiu do debate na TV Assembleia e mais de um jogador foi convocado para o amistoso. Então, se tiver a expressão mais de um, o verbo fica no singular, tá? Então, porém, olha a exceção, olha uma observação aqui, ó. Quando a expressão mais de um vem repetida ou se associa a um verbo exprimindo reciprocidade, o emprego do plural é obrigatório. Então, por isso que eu falei que tem que ter atenção, tá? Então, aqui, ó, se eu tiver a expressão mais de um, o verbo será empregado no singular. Porém, eu tenho essa exceção aqui, ó. Na verdade, são duas, né? Ou quando o verbo indicar aí reciprocidade, né? Ou vier repetido. Então, olha aqui, ó. Mais de um deputado, mais de um verbo não, expressão, desculpe. Aqui, ó, quando a expressão mais de um vier repetida, ó. Mais de um deputado e mais de um senador, tá repetido. Então, aqui eu preciso obrigatoriamente colocar o verbo no plural. E quando houver reciprocidade, né? For recíproco, for um em relação ao outro, ó. Mais de um torcedor agrediram-se na festa dos 100 anos do Corinthians. Então, aqui, ó, na verdade, existe reciprocidade, ou seja, um agrediu o outro, gente. Então, nesses dois casos, a gente vai ter a exceção da regra, né? A regra geral me diz que quando eu tiver a expressão mais de um, o verbo fica no singular. Porém, se eu tiver essa expressão repetida, o verbo obrigatoriamente vai para o plural, ou se indicar reciprocidade, o verbo também obrigatoriamente irá para o plural. Então, atenção a esse caso. Vamos para a sexta regra, né? O sexto caso, melhor dizendo. Então, em caso de concordância com locuções pronominais, algum de nós ou algum de vós, alguns de nós ou alguns de vós, qual de nós ou qual de vós, ou quais de nós ou quais de vós, ou seja, tem o singular e o plural. Estão observando aqui? Então, vamos lá. Na letra A, o verbo ele fica no singular quando o primeiro pronome da locução figura, né? Figura no singular, ou seja, fica no singular. Então, olha aqui, ó. Algum de nós o acompanhará, que tá aqui concordando com a primeira parte da expressão que está no singular. Qual de vós abandonou a luta? Então, a mesma coisa, gente, né? Aqui a gente tem
singular, porque a expressão, a primeira palavra, melhor dizendo, está no singular, tá? Agora, quando o primeiro pronome, né, figura no plural, ou seja, está no plural, o verbo ele pode concordar com esse pronome ou com o pronome pessoal. Então, olha aqui, ó, presta atenção. Alguns de nós ou acompanharão, ou algum de nós o acompanharemos. Então, aqui, ó, quando a expressão está no plural, gente, tá? É isso, para entender bem. Se tiver no singular, não tem mistério, o verbo fica no singular, tá? Agora, se estiver no plural, eu tenho duas possibilidades. Ou ele vai concordar com esse núcleo, ou ele vai concordar com o pronome que está aqui, ó. Nós, vós, né? Então, aqui, ó. Alguns de nós o acompanharão, ou algum de nós o acompanharemos. Nós acompanharemos. Então, acompanharemos está concordando com nós, ó. Nós acompanharemos. E no primeiro caso, acompanharão está concordando com alguns. Alguns acompanharão. Então, se tiver no plural, tem essas duas possibilidades aí, tá? Então, atenção a esse caso. Bem, vamos agora para o 7º caso. Se o sujeito for formado pela expressão um, dois, que, o verbo irá para o plural. Então, olha aqui, ó. Lúcio é um dos jogadores que mais atuaram pela seleção. Tá? Então, no caso da expressão um, dois, que, o verbo sempre vai ficar no plural. Tá? 8º caso. Com o sujeito realçado pela palavra que, o verbo ele vai concordar com o antecedente dessa palavra. Olha aqui, ó. Aqui sou eu que tomo as iniciativas. Então, esse tomo, olha, ele está concordando com o eu, né, que está antecedendo aí a palavra que. E olha aqui, ó, no segundo caso, fomos nós que fizemos a denúncia. Então, temos o que, temos o nós, né, como antecedente, e aí o verbo vai concordar com esse antecedente. Então, eu tomo e nós fizemos. Beleza, gente? Vamos agora para o 9º caso. Então, quando o sujeito ele for representado pelo pronome quem, o verbo ficará na terceira pessoa do singular ou poderá concordar com o antecedente. Então, cuidado é para não confundir o que com quem. O que eu só concordo com o antecedente. O quem eu tenho duas possibilidades. Eu posso concordar com o antecedente ou eu também posso colocar o verbo na terceira pessoa, né, do singular. Então, olha aqui, ó. Somos nós quem contará a verdade a ele, ou somos nós quem contaremos a verdade a ele. Então, no primeiro caso, ó, né, o verbo contará está na terceira pessoa do singular, concordando com o quem. E no segundo caso, nós temos o verbo aqui, ó, na terceira pessoa do plural, concordando com nós contaremos. Beleza? Ó, mais um exemplo. Não sou eu quem está no jogo. Então, aqui, ó, o verbo está concordando com o quem. Está na terceira pessoa do singular. Já no és tu quem dás frescor a mansa brisa. Então, aqui, ó, o das está concordando com o elemento anterior. Então, quando a gente tiver o pronome quem, a gente tem essas duas possibilidades. Ou o verbo vai concordar com o elemento antecedente, ou ele vai ficar na terceira pessoa do singular, concordando com o pronome quem. Ok, galera? Vamos para o 10º caso. Então, em caso de sujeito representado por pronome de tratamento agora, hein? Então, o verbo ele deve ser empregado na terceira pessoa do singular ou do plural, concordando com o número gramatical desses pronomes. Então, olha aqui, ó. Vossa Excelência apreciou o jantar. Então, aqui está no singular, por isso o verbo está no singular. Só que no segundo caso, a gente usa o plural, ó. Vossas senhorias concordam com essa opinião? Não é só você observar a regra geral. Embora seja um pronome de tratamento, aqui nós temos ele como sujeito, né?
sendo empregado ou no singular ou no plural. E o verbo ele vai concordar acompanhando e respeitando aí esse número, tá? Então, se o pronome de tratamento estiver no singular, verbo no singular. Se o pronome de tratamento estiver no plural, o verbo irá para o plural. Então, aqui, tranquilo. Não é isso, galerinha? Bem, vamos para o 11º caso, ou seja, vamos ver mais um caso especial. Sujeito representado por substantivo próprio no plural, gente. Então, por exemplo, Estados Unidos, né? As pessoas ficam muito na dúvida. Então, olha aqui. Temos duas possibilidades. Com artigo no plural, o verbo vai para o plural. Então, se eu tiver um artigo aqui, ó, acompanhando esse substantivo próprio, eu vou, né, acompanhar esse artigo no plural. Então, aqui, ó, os sertões notabilizaram Euclides da Cunha. Os Estados Unidos, olha o caso dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sofreram duros ataques terroristas. Então, aqui são substantivos próprios, que normalmente, né, eles são escritos no plural. E aí, se eles estiverem com o determinante, ou seja, um artigo no plural, o verbo fica no plural. Porém, se esse substantivo próprio estiver sozinho ou com um artigo no singular, o verbo fica no singular. Olha aqui, ó, Minas Gerais, tá vendo? Tá sozinha, não tem artigo aqui. Então, nesse caso, o verbo fica no singular. Minas Gerais é uma região de montanhas. Ou, se estiver acompanhado do artigo, mas o artigo também está no singular, então o verbo acompanha aí, faz essa concordância, ficando no singular também. O Amazonas parece um verdadeiro mar. Então, não tem muito mistério, tá, gente? Se o substantivo próprio, que normalmente ele é escrito no plural, se ele estiver sozinho ou com o artigo no singular, verbo no singular. Se ele estiver acompanhado pelo artigo no plural, o verbo vai para o plural, tá? Então, sem mistério. Vamos para um terceiro caso, ó. Com nomes de obras no plural, seguido do verbo ser, este fica no singular, desde que o predicativo figure, ou seja, esteja no singular. Então, aqui é só um caso, uma exceçãozinha, tá? Tinha que ter, né? Para acrescentar mais informações aí para vocês. Então, olha, Os Miseráveis é uma obra, né, do Victor Hugo, tá? Então, é um nome próprio, que é o nome de uma obra, ok, gente? Então, só que o verbo aqui, ó, ele está no singular, por quê? Porque o predicativo, ou seja, o elemento ao qual se refere a esse sujeito, está no singular. Por isso que aqui a gente está usando Os Miseráveis, acompanhado aí, né, concordando com o verbo no singular. Porque o predicativo está no singular. Então, é uma exceçãozinha à regra, só prestar bastante atenção que a gente consegue fazer. Tá bom? Então, gente, vamos para o 12º caso. Quando o sujeito ele é representado por expressões, né, por uma expressão que indica aí porcentagem. Tá terminando, hein, galera? Calma, tá finalizando aí já. Então, aqui é um dos últimos casos, tá? Então, a gente vai representar aí o sujeito por uma expressão que indica porcentagem. Então, 1%, 2%, enfim. Vamos ver como é que fica aí o verbo, né? Porque ele vai concordar com o número, né, ou com o substantivo a que se refere essa porcentagem. Então, também não tem mistério. São muitos casos, mas tem uns que são bem tranquilos. Então, aqui, ó, 35% da população apoiam essas medidas, né? Então, aqui, ó, a gente pode concordar com o número 35, né? Ou eu posso concordar com população, ó. 35% da população apoia essas medidas, tá? Olha aqui, ó. 35% dos entrevistados apoiam essas medidas. Então, ou você vai concordar com o número da porcentagem, tá? Ou você vai concordar com o substantivo a qual essa porcentagem se refere. Então, só prestar atenção. A única observação que eu deixo para vocês é quando eu tiver 1%. Porque aí 1 representa uma unidade, né, gente? Então, nesse caso, o verbo ele sempre vai ficar no singular. Então, aqui, ó, 1% dos candidatos
não compareceu à prova. Então, só no caso de 1%. Mais de 2% para lá, a regra geral. Ou vai concordar com o número da porcentagem, ou vai concordar com o substantivo ao qual essa porcentagem se refere. Tá bom, gente? E quando eu tiver um sujeito composto, ok? Presta atenção, sujeito composto. É quando eu tiver dois núcleos, né? Então, vamos ver aqui, quando a gente tiver aí ele anteposto ao verbo. Anteposto é antes do verbo, né, gente? Então, olha aqui, ó, o líder e seus comparsas, sujeito composto, dois núcleos, o líder e seus comparsas. Está antes do verbo. Então, esse verbo ele vai para o plural. Então, o líder e seus comparsas abandonaram o cativeiro, ok? Segundo caso, se ele tiver pós-posto ao verbo, ou seja, quando ele estiver depois do verbo. Então, nesse caso, ele vai para o plural ou ele vai concordar com o elemento mais próximo a ele. Então, aqui, ó, abandonaram o cativeiro, o líder e seus comparsas no plural, tá vendo, gente? Ou ele pode concordar com o elemento mais próximo. Então, o elemento mais próximo aqui é o líder, né? Então, tá no singular. Por isso, eu posso colocar abandonou o cativeiro, o líder e seus comparsas. Então, quando tiver antes, o verbo vai sempre ficar no plural. Mas se tiver depois, o verbo ou ele vai ficar no plural ou ele vai concordar com o elemento mais próximo. Então, é só observar. E, finalmente, acabou aí os casos especiais. Acabaram, né? Os casos especiais, gente. Mas, embora tenhamos aí bastantes casos, trata-se só de exercitar. Quanto mais a gente exercitar, mais a gente vai pegando aí como aplicar essas regrinhas. E qualquer dúvida, é só voltar na aula, relembrar, pesquisar na apostila e tudo dará certo. Tá bom? Qualquer dúvida, já sabe, manda mensagem lá no particular e aí eu vou tentando esclarecer um pouco mais. Tá bom, galerinha? Vamos às atividades. Vou colocar as páginas da apostila para que vocês possam ir fazendo e me mandando aí as atividades no grupo. Tá bom? No grupo não, no particular. Tá? Então vamos lá, vamos trabalhar.